De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de Setembro Verde, aqui na companhia da coordenadora de assistência social, Carolina Bortoleto. Gratidão pela participação conosco. Muito obrigada pelo convite, Luciano. Obrigada pelo espaço mais uma vez. Com a Estefânia Garcia, também psicóloga. Isso. Gratidão pela participação. Nós que agradecemos. Bom, queria começar pelo básico, né, para a gente explicar o que é o Setembro Verde, para quem não conhece. O Setembro Verde, Luciano, ele é um mês que a gente se dedica, né, a falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, né, uma luta, sobre a luta da pessoa com deficiência mesmo, né. A luta começou lá em 1982, né, com movimentos de pessoas com deficiência, e o Dia Nacional da Luta é o dia 21 de setembro. Em 2015, a Federação das APAES, juntamente com a Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, ela trouxe para o calendário de setembro, né, o setembro todo, para a gente falar dessa luta. Né? Então, a Federação das APAES do Estado de São Paulo, com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela trouxe, foi instituído em 2015. Em 2017, Batatais, através de um projeto de lei, incluiu no calendário da cidade, né, esse mês, o mês de setembro, como o mês todo. Inclusive, no dia 21, a gente faz aquela tradicional caminhada, né, para chamar mesmo a população junto com a pessoa com deficiência. Mas essa luta ela é muito longa, né? São movimentos sociais que acontecem desde 1982. Exato, não é? E, de fato, né, a gente vê algumas conquistas, mas ainda a gente está no caminho, né? Por isso que o mês é tão importante, em especial quando a gente pensa na carga psicológica ainda do preconceito. Sim. Não é? Sim, existe, né? Ainda mais nos dias atuais, né? Foi um grande avanço, mas a gente precisa conquistar ainda um grande espaço, né? Principalmente das famílias, né? Muitas famílias também convivem com esse preconceito diariamente. Né, e a pessoa com deficiência mais ainda. Né, isso impede a autonomia e a independência da pessoa com deficiência. Até porque a sociedade não estava acostumada a lidar com a questão. Hoje, quando a gente fala de inclusão, eu falo que a inclusão faz muito mais bem para a sociedade do que para a pessoa com deficiência, porque as pessoas começam a ter contato com as pessoas com deficiência e começam a, de fato, entender como agir diante de uma deficiência, correto? Eu costumo pensar assim, né? Assim como eu sou diferente de você, né? Todos nós somos diferentes, né? Cada um tem uma realidade diferente, cada um tem um estilo de vida diferente. E aí eu costumo pensar naquele ditado, né? Quando a gente conhece, a gente consegue lidar melhor. Né? Então, quando a gente entende que cada pessoa é de um jeito, tem as suas diferenças, e com as diferenças a gente está aí para somar, a gente aprende a lidar. É como se a verdade nos libertasse, né? Até porque a sociedade, por muito tempo, tentou suprimir diferenças. A gente vê desde, né, uniforme, etc. A gente sempre, né, tenta pasteurizar tudo e todo mundo, não é? Sendo que isso é o caminho inverso, não é? O mundo, o universo é diverso. A gente tem aí a possibilidade de vida no planeta justamente porque a gente tem diversidade, senão a gente não teria. E é lógico que as pessoas são diferentes, não tem como dizer que não. E isso, de fato, a gente começa a ver, com a inclusão enriquecendo mais a convivência nas escolas, e as gerações que estão vindo aí encarando com naturalidade o que a gente não encarava. Sim. Sim, nós costumamos dizer, né, que hoje, né, inclusive é importante a gente lembrar que hoje a gente não trata mais a pessoa com deficiência como deficiente, porque é uma característica, né, assim como eu sou morena, a Stephanie é loira, é uma característica, né, ela não diminui a pessoa por isso, né, então incluir, cada vez a gente é mais diverso, né, e cada vez estamos em vários ambientes ao mesmo tempo, as redes sociais estão aí, o ir e vir, né, das pessoas são livres, então a gente tem que trazer mesmo essa discussão, né, em pauta, incluir a criança na escola, incluir o idoso também, que pode vir a ter, né, nós podemos ser uma pessoa com deficiência daqui a alguns anos, né, devido a alguma comorbidade, enfim, essa inclusão ela só enriquece a sociedade, e é o que a Stephanie estava falando, vamos conhecer, né? Nós vemos, né? Nós temos muito
Acontece muito da gente ter relatos de famílias, né, que muitas vezes sendo atendidas em postos de saúde, em algum lugar, diversos espaços, né, as pessoas acabam ficando amedrontadas por não conhecer a deficiência. Né? Então, quando nós estamos nesse universo, estamos abertos também a propor isso para as outras pessoas, que o conhecimento liberta. Realmente, o que a Stephanie falou é bem propício, né? Exato. E todos nós, não é, temos eficiências e deficiências. Sim. Sim. Não é? Me tira o óculos aqui, eu já fico perdido, Sim. não vou conseguir ler nada direito. Não é? E muitas vezes a gente coloca cargas de preconceitos em algumas deficiências, em outras não, justamente pela questão básica da convivência. Né? A gente conseguiu superar muito dos problemas do passado, justamente porque a convivência começou a ser mais rotineira. Sim. Uma questão cultural, né, Luciano? Nós estamos fomentando essa discussão e trazendo para os espaços públicos nossas ações, em conjunto com as parcerias de outras entidades, o poder público, as secretarias, os conselhos, né? Justamente para mobilizar a maioria das pessoas da cidade que estejam, né, dispostas a conhecer, né, dispostas a participar disso. O Colégio São José participa conosco, a Abadef, né, são muitos parceiros hoje conquistados nesse Setembro Verde, que só enriquecem o mês, né? Mas a gente não pode nunca parar em setembro, né? Não podemos esquecer que a nossa luta continua, né? E eu espero que seja fora dos muros das instituições. Né? Eu espero que seja por toda a população essa luta. Exato. Né? Mas setembro é o período que marca um pouco mais essas discussões, mas elas têm que acontecer. Tem que acontecer. O tempo todo, na rotina, isso é fundamental. Natália, parabenizando aqui pela participação de vocês, que é importante, como a gente está falando aí a respeito dessas questões antes da data, não é? Justamente para entender que é o ano todo. É o ano todo. Nós temos um calendário recheado, eu não sei se eu já posso colocar, né? Algumas ações já estão determinadas, mas nós ainda estamos trabalhando nisso. Nós vamos falar delas no próximo bloco. Tá certo. Mas é importante isso, né? Quando a gente fala da construção das ações, também é uma coisa bacana de se pensar dos últimos anos, né? Que as ações também vêm na necessidade, né? Olha, onde a gente precisa cutucar agora. Sim. Né? E é importante, Luciano, que essa discussão a gente abre, né, para toda a população, para todas as pessoas com deficiência, e nós enriquecemos esse trabalho unindo forças, né? Nós trazemos a Abadef, que trabalha bastante com pessoa com deficiência física, nós com deficiência intelectual e múltipla, né? Então, esses atores mesmo do cotidiano, eles que vão falar quais as mudanças que eles precisam, né, no município, quais as mudanças que eles estão vendo do ano passado para cá, porque eles já, né, todo ano tem essa mobilização, nós fazemos a audiência pública e eles colocam na carta de moção, né, nós esperamos isso, né, nós precisamos disso. Então, a gente também já começa a fazer esse trabalho, essa reflexão com eles sobre o que nós vimos de mudança dentro desse um ano, né, e eu trouxe isso até para Fernanda Girardi, que é a secretária da Assistência Social, que a gestão está muito aberta e nós estamos vendo mesmo mudanças. Né? E isso faz parte de uma conquista de Batatais. E falando de cronograma, o que já temos na programação? Nós já temos uma programação aí bem recheada, né? Algumas datas ainda sendo firmadas, mas nós já começamos no dia 1º do 9, né, com a abertura oficial, né, nós fazemos na APAI, essa abertura oficial todo ano, então estamos preparando também algo novo esse ano, ainda surpresa, né, nós vamos convidar aí toda a sociedade, né, todas as pessoas interessadas, teremos também uma mesa redonda, que está aguardando confirmação, que será uma mesa redonda que vai acontecer no Colégio Claretiano, lá no salão, juntamente com a Renata Fantassini, né, e os profissionais, vamos chamar os cursos, para falar da inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. A Natália Batista, enquanto coordenadora, né, do Centro de Qualificação e Formação Profissional da APAI, vai estar participando, a Patrícia, né, a diretora técnica.
essa data ainda está sendo fechada, tá? Nós vamos ter, que é muito importante, uma palestra do Marcos Petri, que é um autista. Ele dá palestras, né, no Brasil inteiro. Nós vamos estar trazendo o Marcos Petri depois que a federação trouxe para os dirigentes a palestra. Então, a PAI de Batatais fechou essa palestra, vai ser agora no dia 12/9, né? Essa palestra, Luciano, ela vem num momento importante, né? Que nós estamos vendo um aumento na demanda por conhecimento sobre o autismo mesmo, né? Então, essa palestra ela vai abordar a visão, o autismo na visão de um autista. A mãe dele participa dessa palestra, então a gente está convidando aí. O link das inscrições a gente vai soltar, vai divulgar esse link ainda para a população, né? Nós abrimos para PAI de Batatais, profissionais, familiares que tivessem interesse, para as APAIs do nosso Conselho da Alta Mogiana, e estamos estendendo para a rede, né, de saúde, educação e assistência. Logo estaremos disponibilizando as vagas para a população. Então, fiquem atentos, né? Esse link vai ser divulgado, é uma palestra bastante interessante. Tá? Nós temos o fórum, né, que todo ano acontece, é desse fórum que saem as propostas dos autodefensores, da APAI, né, que é um programa, a autodefensoria é um programa das APAIs também, né? Então, junto com as outras pessoas com deficiência da população, dos usuários da ABADEF, nós montamos essa carta de moção para levar no dia da audiência. Então, temos a caminhada no dia 21, que vai sair também da prefeitura, só que esse ano ela muda um pouquinho a rota, ela vai até o lago, né, artificial. Lá nós vamos ter a apresentação da Batucada Amiga, que é o grupo nosso lá da APAI, de música, e a gente acaba fazendo uma comemoração ali, um entretenimento entre as pessoas que estão participando. Vamos ter uma ação do esporte, que vai ser no Marinheirão. Vamos estar também divulgando essa ação, tá? A audiência pública no dia 29, ela encerra o Setembro Verde, né, com as solicitações das pessoas com deficiência, das pessoas que estão trabalhando nesse meio, né? Então, vamos fomentar essa discussão aí na Câmara dos Vereadores, né? Mais um ano aí. E continuamos, né? Continuamos a nossa luta em outubro. Muito bom. E é interessante, né, quando a gente pensa no trabalho construído ao longo dos anos. A Vanessa aqui coloca uma questão importante, não é, que a gente percebe, né, todo o trabalho relacionado, por exemplo, à prevenção, não é, que foi instituído e colocado. Mas, ao mesmo tempo, não é, a gente tem outras problemáticas que surgiram, né? Então, olha, você tem toda a testagem, trabalho e ação realizado com a prevenção, mas a gente tem um aumento na dependência química, que gera problemas também, né? Por um outro lado, como a gente citou aí na questão do autismo, você começa a ter uma leitura melhor a respeito do autismo, um entendimento melhor e também a observação de casos que antes não eram considerados e hoje são, né? Muitas vezes até tardiamente, muitas vezes até pela própria pessoa, né? Então, a gente começa a ter uma dimensão maior da questão das deficiências, mas, ao mesmo tempo, também percebe que, com toda a informação, ainda a gente não consegue melhorar tanto a situação quanto a gente gostaria. Né? Parece paradoxal, não é? Sim, é que a deficiência sempre existiu, sim, né? E ainda existem várias barreiras, né, atitudinais, vamos falar assim, né, que é em relação ao comportamento das pessoas pela pessoa, né, com deficiência. E assim, o que acontece? A pessoa com deficiência, ela tem a mesma independência e autonomia como qualquer uma, eu, a Carol, você, né? E as famílias precisam entender isso, os profissionais também precisam entender isso. O que existe? Né, hoje em dia, o que existe? Um padrão de naturalidade. Você precisa ser assim, assim e assim. Né? E aí é através do conhecer. Né? A gente precisa conhecer determinadas vidas, determinadas pessoas, conhecer conhecer o autismo, conhecer todos os tipos de deficiência para a gente aprender a lidar.
né? Então, a informação é um princípio muito importante nesse trabalho, né, de como lidar com, né, com a pessoa com deficiência. Exatamente. Não é? A disseminação da informação tem mudado muito isso. Sim. Mas é aquela questão, não é? De fato, né? Deficiências sempre existiram, sempre vão existir, por mais que a gente tenha medidas. Sim. Não é? A gente falou aqui também que, olha, uma deficiência pode ser adquirida, não é? Sim, hoje, por mais mecanismos que a gente tem de segurança do trabalho, por exemplo, ainda existem acidentes de trabalho e muitos trabalhos geram deficiência, trânsito. Por mais, né, seguro que às vezes estejam hoje, por mais medidas de segurança, ainda exigem e ainda existem sequelas. Eu falo assim, até no envelhecimento, né? Não tem como nós fugirmos disso, né? E todos nós estamos sujeitos a ter algum tipo de deficiência, né? Principalmente que na maioria do público que tem uma demência hoje é questão neurológica, que influencia às vezes diretamente vamos falar fisicamente, né? Comportamental. Sim. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Não tem dúvida, né? O que a gente não pode mais continuar é com a questão dos preconceitos, que ainda existem, infelizmente, e das barreiras, não é? Sejam físicas, sejam de atitude, para essas pessoas, né? É lógico que a gente está adaptando ainda um mundo que não era pensado nas deficiências, está passando pelo processo de adaptação. O que eu não consigo entender é, pensando na questão física tão somente, não é? Sim. Como é que a gente ainda constrói coisas que não são acessíveis? Sim. Tudo bem a gente ainda ter uma demora em adaptar o que não era, né? Mas eu não consigo entender ainda como se liberam construções ou ações que não são, hoje em dia, né, com formação, com informação, para que isso não ocorra. Quando a deficiência ela é visual, né, que a gente bate o olho na pessoa e consegue ver que ela tem uma deficiência, apesar do impacto, né, quem recebe, ela está vendo, né, tem, né, a pessoa que está aqui na minha frente, ela tem uma deficiência. Nós temos, assim, deficientes intelectuais que você não vê, né, a deficiência, né, ela é oculta, né, o autista, por exemplo, né, é um exemplo. E essa deficiência, Luciano, o que hoje a gente, né, que a gente vem discutindo muito é que o conhecimento, a demanda, ela traz novos saberes, né, para os pesquisadores, para as pessoas que estão trabalhando ali, e vão surgir novos questionamentos, né? É óbvio, nós vemos pais hoje que se identificaram enquanto autistas porque levou o seu filho no médico, né, para diagnóstico, e se identificou e foi diagnosticado também como autista. Então, a gente vê que ele não era diagnosticado, ele teve uma vida, né, apesar de não ter tido os estímulos necessários, né, talvez para um autista, ele conseguiu, né, se casar, ter uma família. Então, imagina o que a gente vai conseguir tendo os estímulos necessários, estudando, capacitando profissionais para atender esse público. Né? Então, é essa informação que precisa chegar nas universidades, porque nós vemos muitos médicos também que hoje não sabem lidar com a pessoa com deficiência. Né? Tem até uma resistência quando chega, né? As famílias relatam muito isso. Então, naturalizar isso e trazer a informação, o conhecimento para todos, né? Independente da área, né? O engenheiro que vai construir um prédio adaptado ou adaptar um prédio antigo, né? Que é talvez um pouco mais difícil, mas é o que você falou. É inadmissível continuarmos numa sociedade que está construindo coisas só para pessoas que não têm deficiência. E o Vitor colocando, né? Quem puder aí, né, colaborar com ações ou tiver dicas, pode entrar em contato para auxiliar de alguma forma? Claro, pode entrar em contato sim com a gente lá na APAE, né, no 36616000, né, estou à disposição, né, a Carol da assistência, então todo mundo conhece, a coordenadora da assistência, pode ficar à vontade, estamos abertos para toda a população. Muito bom. Porque também hoje a gente percebe isso, né, existem
cada vez mais ações e pessoas conectadas com a temática, não é? E a gente começa a ver essa ponte cada vez mais se estabelecendo, e às vezes a gente precisa até furar um pouquinho da bolha, né? Às vezes a gente fica naquela bolha de sensibilização de quem já está sensibilizado, precisa começar a chegar em outros lugares, não é? Acho que a gente citou em outros blocos, não é? Olha, a gente tem que começar a citar, a sensibilizar o engenheiro, o arquiteto, não é, para pensar em construções mais inclusivas, precisa começar a sensibilizar os espaços de entretenimento para programações e para ações mais inclusivas, enfim, né? A sociedade como um todo, não é, para que de fato essa transformação ocorra. Sim, de fato, né? Assim, até mesmo na sociedade, né? Nos comportamentos, né? Que essa entrevista também venha com uma forma de conscientizar, né? E informar essas pessoas. Às vezes tem muitos ditados que a gente escuta por aí que a gente fala assim, não tem nada a ver. Por exemplo, tá parecendo cego em tiroteio, né? Não tenho braço nem perna para isso, né? Então são frases ofensivas, né? Se pelo menos as pessoas mudassem, né? Pensassem no que falar, na forma de agir, né? Eu acho que já seria um grande passo, né? Para a mudança. E a sociedade também, muitas vezes, culturalmente, não é, está tão acostumada com isso que acha que não tem problema. Não é? Então, isso também é uma sensibilização que precisa ser mudada. Sim, com certeza. Não é? Também dentro da dinâmica aí das ações, eu acho que é bom a gente destacar, não é, que a gente está falando, está dando um spoilerzinho do que vai ser a programação e que a gente volta a falar desse calendário completo. Nós vamos voltar, sim, Luciano, a falar, né? Eu venho com vocês em mais 2 entrevistas ainda esse mês, né? Trazendo aqui as novidades, fechando esse calendário, deixando com vocês nosso calendário, né, para participação também nos eventos externos, né? A gente tem a parceria aqui com vocês e com todas as outras mídias da cidade. Então, a gente vem, gostaria de colocar que o tema desse ano, o nosso tema vai ser Nós Existimos e Estamos Aqui. Respeite. Né? Então, é um tema que ontem a gente elaborou e votou num grupo, né? E esse tema foi escolhido porque nós existimos, né? Nós somos, além de ter a deficiência, de ser uma característica nossa, nós estamos aqui para quê? Para somar, né? As pessoas com deficiência, elas só trazem enriquecer o cotidiano de todo mundo. Nós vemos as famílias que antes não tinham uma pessoa com deficiência e por um acaso nasce, né, uma criança com deficiência, o tanto que muda o olhar daquela família para a sua profissão, para com o próximo, né? Então, eu acho que a nossa cultura mudou muito, né? Eu penso na minha época de escola, que já faz um tempinho bom, que a gente realmente não via, né, crianças incluídas, não se falava sobre isso, né? Poucos cadeirantes, inclusive, né? Poucas pessoas com deficiência física, o que dirá deficiência intelectual, né? Lidar com a pessoa também com deficiência intelectual, ela requer sensibilidade, requer conhecimento, né? Da deficiência, como tratá-las, né? Saber ouvir, né? Respeitar, né? A gente sempre tem dado uma capacitação dentro das APAES para os próprios profissionais que estão chegando, né? Vamos respeitar a pessoa com deficiência, o cadeirante, vamos avisar, estou pegando sua cadeira, vou te levar, né, para o refeitório, tá? Então, eu vou locomover a sua cadeira, sempre respeitando. A gente, às vezes, acha que eles não estão entendendo, né? Mas estão, né? São pessoas. Então, nós devemos o respeito igual o respeito que nós temos um com o outro, né? Quero agradecer imensamente a participação, Obrigada. deixar sempre o espaço disponível e esperar, não é, que a gente continue vendo transformações aí através da sensibilização. Estaremos aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, Luciano. A discussão aqui é sempre muito intensa e muito produtiva. Muito obrigada.